Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. Nesta videoaula nós vamos falar sobre setores econômicos e vamos entender qual a importância, qual a participação de cada um deles para a formação da economia, do PIB, do Produto Interno Bruto, de um determinado país, de uma região, de um estado ou de uma cidade. Então, para entender um pouco mais sobre isso, convido você a caminhar comigo. Vamos lá? Em videoaulas anteriores, nós conversamos sobre o conceito de economia, o que é economia, e falamos também que para entender esse conceito era importante entender necessidades humanas, vimos isso, e também entender o que seriam os fatores de produção. Nesta videoaula, nós vamos passar a conversar sobre os setores econômicos. Bom, os setores econômicos, de forma superficial, já foram estudados, inclusive lá no ensino médio, nas aulas de geografia. Então, lá no ensino médio, você já compreendeu que a economia é dividida em 3 setores principais: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O que é o setor primário? O que compõe o setor secundário e o que compõe o setor terciário? É isso que nós vamos verificar, estudar nessa videoaula e vamos também entender um pouco melhor como que no dia a dia, no ano de 2020, como que esses setores contribuíram para a economia. Bom, o setor primário, então, reúne as atividades que giram em torno da agricultura, da pecuária, daquilo que a gente chama aí de agronegócio, do extrativismo. O extrativismo seja vegetal, né? Então, corte de madeiras, enfim, que hoje é basicamente proibido quando se trata de um extrativismo de mata nativa, né? Mas também aqui o extrativismo mineral. Então, as jazidas de minério de ferro, de ouro, enfim, de pedras e por aí vai. O setor primário, ele é importante na fabricação de matéria-prima, de insumos. Para o quê? Para o setor secundário. É importante destacar que a base do setor secundário, né, a base da economia se encontra no setor primário. Por isso agora está muito famoso aí uma propaganda de televisão que diz que agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Mas nós vamos verificar qual é realmente aí o percentual de contribuição do setor primário para a economia daqui a pouco. Bom, e sobre o setor secundário? Se o setor primário é o agronegócio, as atividades de mineração, né? O que é o setor secundário? O setor secundário é o setor da indústria, o setor de transformação da matéria-prima em um produto final para consumo, além da geração de energia, que também inclui aí no setor secundário, e também da construção civil. Alguns estudiosos trabalham de forma diferente esses setores da economia e colocam, por exemplo, o setor da construção civil em um setor à parte. Mas, para a divisão clássica de primário, secundário e terciário, no setor secundário a gente inclui aí todas as indústrias, né, de transformação, a questão da geração de energia e a construção civil. Então, vamos pegar, né, o exemplo da madeira. Nós temos um produtor que tem lá uma área de reflorestamento, enfim, esse
proprietário trabalha no setor primário. Ele, né, tem lá uma propriedade, ele trabalha dentro do quadro natural, vamos chamar assim, de produção da madeira. Uma vez que ele corta essa madeira, ele vende para uma determinada indústria. Essa indústria pertence ao setor secundário da economia. Pode ser uma indústria que vai fazer móveis, pode ser uma indústria que vai fazer portas, pode ser uma indústria que vai fazer papel, né? Então vai utilizar a celulose da madeira para a produção de papel, pode ser uma outra indústria. Então pode ser uma transformação menor, vamos chamar assim, né? Transformar a madeira numa porta, pode ser uma transformação mais aprofundada, que depende de produtos químicos e por aí vai, como a produção do papel. Não importa. Tanto essa indústria que faz móveis, portas, enfim, como essa indústria que produz papel, compõe aí o setor secundário da economia. Bom, se tudo isso é setor primário e setor secundário, o que é o setor terciário? O setor terciário é o setor de serviço. O que movimenta a economia é uma relação de demanda e oferta. Nós vamos estudar aí demanda e oferta nas próximas videoaulas. A demanda pelo quê? E a oferta do quê? Sempre de um produto. Demanda por um produto, oferta de um determinado produto. E esse produto, ele pode ser um bem ou pode ser um serviço. Ele pode ser um bem tangível, uma porta, um móvel, um papel, ou pode ser um serviço prestado por alguém. Uma consultoria, uma consulta médica, uma consulta de um dentista, uma aula, um serviço bancário, um transporte, né? A passagem de avião, tudo isso são serviços, são produtos intangíveis, né? O avião é oriundo, tem aí componentes do setor primário, ferro, alumínio, lá, né? Depois passa por um setor secundário, que produz realmente a liga, e aí as matérias, depois constrói o avião, né? Esse avião ele é vendido para uma companhia aérea. Essa companhia aérea compra um bem tangível, um produto bem tangível. Mas quando ela vende o transporte, ela está vendendo um serviço. Porque quando você compra o transporte de um lugar para o outro, correto? Você não pega, não é um bem, né, tangível. Então, é uma prestação de serviço, assim como um ensino, uma consulta médica, uma consulta de fisioterapia e por aí vai. Então, o setor terciário é o setor de serviços. Muito bem, vamos entender agora qual a importância de cada um desses setores para a composição da economia brasileira. Pense aí, né? Nós temos, como eu falei, aquela propaganda da televisão que diz que agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Mas na economia, na geração de recursos, de riquezas para o país, qual será o tamanho, a fatia do setor primário, do setor secundário e do setor terciário? Bom, com dados aí de 2020, nós temos que o setor de serviços corresponde por 61% do PIB brasileiro. Então, o setor terciário corresponde por 61% do PIB brasileiro. Aqui nesse gráfico, o setor de serviços públicos, né, de governo, foi separado do setor de serviços da iniciativa privada. Então, você tem 61% para o setor terciário e ainda outros 14%
para o setor público. Mas perceba que 18% é da indústria, setor secundário, e apenas 6% do PIB brasileiro vem aí do setor primário da agricultura. Se nós formos pensar, né, quem mora aqui em Lages, ou independente da cidade onde você está assistindo essa videoaula, se você for pensar assim, comece a elencar empresas, quantidade de empresas que tem numa determinada região. Você vai ali conhecer talvez 1, 2, 3, 4 propriedades rurais e agricultores e por aí vai. Mas você percebe que geralmente a quantidade de indústrias, né? Aqui em Lages nós temos Ambev, Seara, Yakult, as empresas da Klabin, né? É a indústria que está presente aqui na nossa região. Mas realmente a maioria dos empreendimentos estão aí no setor de serviços. Banco, comércio, consultórios, hospitais, escolas e por aí vai. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado quando a gente vai analisar um gráfico como esse. Verificamos aqui um gráfico que fala da variação do PIB de cada um dos setores da economia entre os anos de 2015, 16, 17, 18, 19 e ano passado, 2020. Verifique que, por exemplo, em 2015, o setor primário cresceu 3,3%, o setor secundário recuou 5,8% e o setor terciário recuou 2,7%. Vamos pegar aqui o ano de 2017. O setor primário cresceu fortemente, 14,2%, a indústria recuou 0,5%, e o setor de serviços cresceu 0,8%. Aparentemente, você verifica que o setor primário foi muito importante e levou a economia brasileira. Só que aí nós precisamos voltar ao gráfico anterior para lembrar que o setor primário corresponde a apenas um dos setores da economia e que o setor de serviços é 10 vezes maior do que o setor primário. Então, enquanto o setor de serviços corresponde a 60% da economia, o setor agrícola corresponde a 6%. Então, o setor de serviços é 10 vezes maior. Se nós tivermos um crescimento de 10% 14% nessa fatia, é algo realmente significativo, mas 1% de crescimento nessa fatia, 0,8% no caso, é também muito significativo, quase semelhante esses crescimentos. Essa diferença dos setores, por exemplo, fica muito evidente aqui no ano de 2020, quando o setor primário cresceu 2%, a indústria caiu 3,5% e o setor de serviços caiu 4,5%. Esse aqui é um cenário muito ruim, porque esse 2% de crescimento foi numa fatia muito pequena da economia, enquanto essa queda de quase 5% se deu aí na maior parte da economia brasileira. Então, o agro é tech, o agro é pop, mas o agro não é tudo. Existem aí outros setores que são muito mais relevantes para o PIB brasileiro, e não só o PIB brasileiro, o PIB mundial. Cada vez mais, né, o setor de serviços se torna aí o principal motor da economia mundial. E como que esse cenário, esse quadro se dá em relação aos empregos? Pare para pensar um pouquinho.
Aonde que estão localizados um emprego? Se você for procurar um emprego, você vai procurar um emprego aonde? Na agricultura, vai procurar um emprego na indústria ou vai procurar um emprego no comércio, nos bancos, em hospitais, em escolas? Quantas portas você tem para bater e pedir um emprego no setor primário? Quantas portas existem para você pedir um emprego no setor secundário e quantas portas existem para você pedir um emprego no setor terciário? Da mesma forma que o setor de serviços é muito importante para a geração de riquezas para o país, ele é muito importante para a criação de emprego e renda para a população. E a participação dele vem crescendo a cada ano que passa. Nesse gráfico, nós temos aqui o setor secundário, o setor da indústria, separado do setor aqui da construção, né? Nos nossos estudos nessa videoaula, nós consideramos construção e indústria setor secundário, aqui o agronegócio setor primário e os serviços setor terciário. Verifique que em roxo nós temos 2012, em verde 2013, em vermelho 2014 e em azul 2015. Enquanto no setor primário, a quantidade, o percentual de total de trabalhadores do país que está alocado no setor primário vem caindo. Então era aqui aproximadamente uns 12%, depois foi a 11%, 10% e agora está aqui em 10% da população no ano de 2015. No setor de serviços, esse movimento é o oposto, né? Então, quando estava lá no ano de 2012, era aproximadamente 65% da população e ele foi crescendo em 2014, 2013, 2014 e aqui em 2015 chega a uns 67%, mais ou menos, do total de empregos. Então, ele está crescendo, aqui está diminuindo, aqui quase estável, né? Se nós juntarmos aqui essas duas colunas, quase estável, um pouquinho de redução aqui em 2015. Mas mesmo se nós desconsiderarmos essa questão do crescimento, você percebe que muito além, né, de metade aqui dos trabalhadores está no setor de serviços. Então, o setor de serviços ele é muito importante para a geração de riquezas e ele é muito importante para a geração de emprego e renda. Até porque tem uma outra consideração. Além de ele ser o maior setor da economia, tem a maior quantidade de empresas no setor terciário, o setor industrial e o setor primário vem a cada dia que passa automatizando os seus processos, né? Então, antigamente o setor primário precisava de muita mão de obra para realizar as colheitas. Hoje tem aí maquinário, né, as colheitadeiras, os tratores que fazem esse serviço, diminuindo a quantidade de mão de obra necessária no setor primário. A indústria é a mesma coisa. Lá na década de 60, 70 e décadas anteriores, quando tocava lá o sino, né, a sirene para troca de turno em uma indústria, aquilo era uma multidão de trabalhadores que saíam a cada turno da indústria. Agora, cada dia que passa, a indústria se torna mais automatizada. Existem aí hoje indústrias que no setor administrativo têm uma quantidade maior de funcionários do que na linha de produção totalmente automatizada. Então também a quantidade de empregos vai caindo. O setor de serviços também vem se automatizando. Até mesmo no telemarketing, por exemplo, cada vez mais são sistemas computacionais que interagem com as pessoas. Mas o próprio nome coloca, né, serviço, prestação de serviço, ainda é muito dependente de mão de obra. E isso é muito importante para um país. Se você tem
uma grande indústria, uma grande geração de riqueza, mas grande parte da população sem emprego e sem renda, você tem aí grandes problemas sociais e o país vai ter muitas dificuldades. Então, o setor de serviço, devido à geração de riqueza e geração de emprego e renda para a população, é um setor aí muito importante para a economia. Muito bem, e como que se dá essa realidade no estado de Santa Catarina? Como que é essa realidade aqui na região de Lages? Qual a importância do setor primário, secundário e terciário? Isso nós vamos ver na nossa próxima videoaula. Já estou aguardando vocês. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau.